Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos a esta sexta-feira, na 13ª semana do tempo comum. Hoje também, um dia muito especial, celebramos a vida de um outro apóstolo, São Tomé. O evangelho de hoje será João, capítulo 20, do 24 ao 29. Vamos à leitura e depois comentaremos sobre o evangelho e também sobre o apóstolo Tomé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, em minha mão, no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e crerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, então, hoje a Igreja, após ter celebrado nesses dias a figura de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja, hoje ela se volta então também para celebrar ali a vida de outro apóstolo, Tomé. Quem foi São Tomé? Tomé foi um dos 12 apóstolos, escolhido por Jesus. Nós podemos ver a sua escolha muito nítida em Marcos, no capítulo 3, versículo 18, e também em Mateus, no capítulo 10, versículo 3. Tomé era judeu da Galileia e provavelmente pescador. Seu nome aparece 11 vezes no Novo Testamento. Tomé, ou Thomas, significa gêmeo. No grego, a palavra equivalente a dídimo. Isto nos faz supor que ele tinha um irmão gêmeo. Tomé acompanhou Jesus como discípulo durante os 3 anos de vida pública do Mestre. Após a morte de Jesus, Tomé estava entre os apóstolos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme acabamos de ler aqui também no Evangelho. Depois disso, sabe-se que ele foi pregar o Evangelho na Índia. A memória de São Tomé está fortemente relacionada ao fato deste apóstolo ter duvidado de seus companheiros quando estes lhes afirmaram ter visto o Senhor Jesus ressuscitado, que nós acompanhamos em João, capítulo 20, agora, que acabamos de ler. Ele quis ver para crer. Neste sentido, Tomé representa a cada um de nós quando passamos por momentos de dúvida. Por outro lado, sua dúvida nos ajuda a entender que Deus não rejeita a necessidade de certeza que está em cada um de nós, mas elogia aqueles que creem sem terem visto. Porém, todos nós possamos nos inspirar também no seu testemunho de fé quando a verdade se apresenta a cada um de nós. Como disse, Tomé ele é citado 11 vezes no Novo Testamento. Está aqui algumas citações na qual podemos ver e conhecer um pouco mais sobre a figura de Tomé. Em Mateus 10, capítulo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, 15, João 11, 6, João 14, 5, João 20, 24, João 20, 26 ao 28, João 21, versículo 2 e também em Atos capítulo 1 e 3,
capítulo 1, versículo 13. O apóstolo, após a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, como todos os outros apóstolos, Tomé também sai para pregar o Evangelho onde Deus o levasse. Sabe-se que ele anunciou a boa nova entre os partas, os medos e os persas. A tradição aponta, porém, também que ele é quem levou pela primeira vez o Evangelho à Índia, e lá foi muito perseguido por líderes religiosos, né? Os católicos de Malabar, na Índia, cultuam São Tomé há 2000 anos. A tradição local conservou a história de São Tomé como evangelizador daquele local. Conservam-se também a história de seu martírio através dos hindus, que o feriram mortalmente com lanças por causa do poder de sua pregação. Com efeito, a pregação de São Tomé converteu a muitos na região e nasceu ali uma fervorosa comunidade cristã que perdura há mais de 2000 anos. Alguns documentos antigos atestavam a ida de São Tomé para a Índia e seu martírio através dessas lanças. Muito mais tarde, no século XVI, quando os portugueses chegaram àquele país, descobriram a cripta onde está sepultado o corpo de São Tomé, bem como suas relíquias, um pouco de sangue coagulado e um pedaço de uma lança que o feriu de morte. São Francisco Xavier também, no século XVI, encontrou a herança cristã deixada por São Tomé na Índia. Uma curiosidade, né? No ano de 2004, um fato mexeu com toda a região. Em dezembro, todos nós sabemos desse ano, ocorreu aquele grande tsunami, também ali na Índia, né? Que devastou toda a região. Porém, a igreja de São Tomé, onde se conservam suas relíquias, ficou intacta. Já uma tradição local conta que São Tomé fincou um poste em frente ao local onde fica a igreja, afirmando que as águas do mar jamais ultrapassariam aquela marca. O poste se conserva até hoje e fica em frente do local onde mais tarde construiu-se a igreja dedicada a ele. Por causa disso, alguns sacerdotes hindus da região decidiram não mais perseguir os cristãos do local. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, quando celebramos a festa de um apóstolo, celebramos a sua memória, mas, acima de tudo, o amor que estes homens aprenderam a ter por Jesus Cristo, a ponto de, depois de devidamente evangelizados pelo Mestre, irem a qualquer lugar do mundo, se doarem totalmente ao ponto também de doar a sua vida. São Tomé é aquele que também se identifica muito com cada um de nós por causa da humanidade que ele deixa sempre explícita, né? São Tomé quer comprovações, nós também queremos, né? São Tomé ali tem demora, é lento para crer naquilo que os outros falam, nós também muitas vezes acreditamos naquilo que os outros falam, não é verdade? Mas mesmo assim, o melhor de tudo é que Tomé foi ensinado por Jesus a justamente se fortalecer diante dessas fraquezas que ele apresentava para não mais tê-las na sua vida de missionário. E nós sabemos que isso teve resultado. São Tomé também é aquele que profere uma das mais belas formas do credo cristão, né, de profissão de fé, né, na qual usamos muito também, escutamos nas Santas Eucaristias, né? É dele que vem a expressão meu Senhor e meu Deus. Justamente ele se refere a Cristo e a Deus porque sabe que somente o Senhor e o próprio Deus podem dar a fortaleza da fé que era tão necessária para ele na sua vida. E ele a recebeu com toda certeza. São Tomé, então, para nós, é aquele que mostra a nossa humanidade de querer pôr os dedos também em tantas coisas para ver se é isto mesmo a realidade. Pois bem, nós devemos, então, cada vez mais conhecer a Cristo. Nós é que não vimos Cristo na figura de um corpo humano, sabemos que
podemos encontrá-lo nos sacramentos e também na própria leitura da Palavra de Deus, nos Evangelhos, né? É ali que encontramos a Cristo e sabemos que Ele é o ressuscitado, que Ele é o que nos conduz ao Pai, que Ele se entregou por nós e perdoa os nossos pecados. Que a nossa fé no Filho de Deus se fortaleça, que Deus tenha também, através de Jesus Cristo, sempre e cada vez mais misericórdia e compaixão com os nossos tempos de dúvida, de incertezas e também de comprovação pela busca da verdade, sempre, né? Mas que tudo isso possa ser ali de fato, né? Um local em que a fé seja fortalecida no Filho de Deus, que tem uma paciência infinita, como teve com Tomé e tem com nós na nossa vida e nas nossas dúvidas que ainda nos cercam. Que através de São Tomé possamos, ao exemplo de Cristo para com ele, se fortalecer e acreditar, porque nós não vimos o Senhor fisicamente, mas sabemos que Ele é o centro da nossa vida. Nós somos esses que creram sem ter visto pessoalmente. Que assim seja. Vamos à oração de São Tomé para encerrarmos hoje a leitura deste Evangelho. Oremos. Ó apóstolo São Tomé, experimentaste o desejo de querer morrer com Jesus, sentiste a dificuldade de não conhecer o caminho e viveste na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia de Páscoa. Na alegria do encontro com Jesus ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, no ímpeto de terno amor, exclamaste: meu Senhor e meu Deus. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, transformou-te num corajoso missionário, de Cristo, incansável peregrino no mundo, até aos extremos confins da terra. Protege a tua igreja, a mim e a minha família, e faz com que todos encontrem o caminho, a paz e a alegria para anunciar com paixão e abertamente que Cristo é o único Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. São Tomé, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Tomé Apóstolo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e aumentai em mim, em todos nós, a fé em vós. Amém.